Mata Atlântica, um alerta sobre o nosso futuro, um convite à ação. Este vídeo foi realizado por iniciativa da Cooperativa Nativa e da EcoTV, com a colaboração e o apoio da Flora Paraty e de Nicolau Aum. Visamos com ele alertar a população em geral, as autoridades e o empresariado da necessidade de proteção e de recuperação da natureza. Mais do que um alerta, o que você vai ver a partir de agora é um apaixonado convite à ação em defesa deste imenso patrimônio comum, a Mata Atlântica. O arvoredo é tanto e tamanho e tão vasto e de tanta qualidade de folhagem que não se pode calcular, atestava Pero Vaz de Caminha na sua histórica carta ao rei de Portugal. Esta foi a primeira descrição oficial do Brasil, uma descrição da Mata Atlântica. Naqueles tempos de 1500, a floresta tropical pluvial atlântica apresentava-se exuberante, ocupando a maior parte do litoral, que viria a ser o litoral brasileiro. A mata avançava majestosa os contrafortes da serra em direção ao interior. Além do horizonte, o desconhecido se abria para os conquistadores europeus. O português já começou a cortar para ter segurança. Bom, a devastação começou com o medo do índio, o medo da onça. Os portugueses precisavam fabricar navios. E lá vai bota abaixo, boas bandeiras. Quando eu falo do português, não é o português, é o colonizador. Eu acho que foi em todas as colônias, foi a mesma tragédia. Para os portugueses, e também espanhóis, franceses e até holandeses que aqui chegaram, as novas terras, a natureza exótica que nela vicejava e os homens que nela habitavam eram uma fonte de riquezas, um obstáculo a ser dominado e vencido. Essa premissa, ditada pela necessidade histórica da Europa e pela ambição e ignorância da época, marcaram profundamente o destino da floresta tropical, onde ainda hoje, depois de 500 anos de exploração e ataques sistemáticos, encontramos a maior biodiversidade do planeta. A Mata Atlântica é mais rica que a floresta amazônica, em biodiversidade, em espécies, em quantidade de vida. E por isso eu acho que é a maior razão, essa é a maior razão de preservação. A Mata Atlântica, uma unidade biológica, um mosaico de ecossistemas, ao mesmo tempo condicionados e condicionadores da geografia e do clima de uma extensa região ao longo do litoral brasileiro. Um inestimável e ainda pouco estudado banco genético. As gramíneas, arbustos, cipós, samambaias, palmeiras e principalmente as árvores nativas são reguladores dos mananciais hídricos. Elas formam uma capa protetora do solo que dá estrutura ao terreno e o transforma numa imensa esponja que absorve a maior parte da água das chuvas, protegendo as encostas e evitando que a enxurrada chegue até os muitos córregos e rios, carregando a matéria nutritiva tão necessária como substrato à própria vida vegetal. Esta flora nativa, adaptada nos milhares de anos de interação com o meio ambiente, por sua vez dá suporte à fauna, alimentando e abrigando desde pequenos insetos até mamíferos de porte respeitável, todos unidos por compartilharem o mesmo e fecundo ambiente natural. Ao contrário do período anterior à descoberta, quando a presença do homem era bastante rarefeita e relativamente integrada ao ambiente, nestes 5 séculos de ocupação europeia, os interesses econômicos foram os principais responsáveis pela dramática redução da área ocupada pela floresta. O mais importante é saber que ela
que já foi grande parte da costa brasileira, não existe mais quase nada. Existe perto de 8% da Mata Atlântica e, por isso, ela é tão protegida e tão ameaçada. É o segundo ecossistema mais ameaçado do mundo, depois da floresta de Madagascar, na África. Só que os trechos da Mata Atlântica na costa brasileira se caracterizam também por estar perto de quase 80% da população brasileira. Hoje, o que resta deste patrimônio natural tem um valor biologicamente insubstituível e economicamente relevante. A indústria do turismo, as crescentes necessidades de água potável e de novas matérias-primas para as indústrias de diversos segmentos ditam esta verdade. Preservá-la e defendê-la é exercício de cidadania ativa e inteligente. Defender a Mata Atlântica não é uma questão de cultura, de poder econômico ou político. Preservar esse patrimônio comum é uma necessidade e uma questão de consciência. Você vai ver no próximo segmento. O fogo é o principal inimigo da Floresta das Águas. Mata Atlântica, um alerta sobre o nosso futuro, um convite à ação. De todos os instrumentos e técnicas utilizadas pelo homem nestes 5 séculos de apropriação das áreas originalmente cobertas pela mata, o mais catastroficamente eficiente é o fogo. Nos anos 30, Monteiro Lobato já observava os efeitos das queimadas no Vale do Paraíba, sua terra natal. Ele disse que depois do fogo, as velhas camadas de humus destruídas, os sais preciosos que em breve as enxurradas deitarão fora, rio abaixo, via oceano, seriam o destino do nosso mais precioso patrimônio, o que sustenta a nossa vida. Velho aliado do homem, o fogo pode ser também um grande inimigo. Se mal utilizado, ele se torna completamente irracional e incontrolável. As labaredas viajam ao sabor dos ventos, consomem tudo o que alcançam, destroem os nutrientes e expõem o solo à ação direta dos ventos e da chuva, iniciando um processo que pode ir até a completa extinção de vegetais e animais. Depois de uma queimada, a própria chuva, que deveria regar e fecundar o meio ambiente, ajuda a destruí-lo. O sol incide sobre a terra desprotegida, queimando e compactando o chão. A chuva carrega os nutrientes e prepara o terreno para mais um ataque dos raios solares. A temperatura sobe rapidamente e a evaporação desta vez faz rachar a terra ainda mais seca e compacta. Enquanto a chuva desloca uma colher de pedreiro de solo numa área coberta pela mata, no pasto ela arrasta aproximadamente um carrinho de mão. Mas numa encosta queimada para o plantio, o desastre é infinitamente maior. Ali, a água vai carregar o equivalente a um caminhão basculante, deslocando 600 toneladas por ano por hectare. E todo esse material sólido vai parar nos rios, provocando verdadeiro desastre ambiental. Parece o solo do planeta Marte, mas de fato é apenas a Terra maltratada pela destruição das queimadas. O uso continuado do fogo pode dar início a processos de erosão incontroláveis e até a desertificação de vastas áreas. Mas por que utilizar o fogo, se ele é assim tão perigoso e incontrolável? Desde que o homem é homem, desde que inventaram o fogo, esfregando 2 pauzinhos juntos, começou a devastação. De repente começaram a queimar e as queimadas chegaram a uma dimensão jamais vista. Agora, no Mato Grosso, sobretudo, o IBAMA decidiu aprender um pouco a lição. Bom, nós temos uma seca prevista e nós temos queimadas que são anualmente feitas nesse período. Vamos proibir as queimadas. O IBAMA
está tentando proibir as queimadas. Mas se você examinar o trabalho do INPE, você vê que o número de focos de queimada tem aumentado muito esses anos. Nós não estamos conseguindo reduzir as queimadas. E lá em Roraima, nós tivemos a oportunidade de pensar um pouco sobre queimada de uma maneira diferente. Eu acreditava, naquele momento, que bastava você acabar com as queimadas se você fizesse um bom programa de educação ambiental. Por exemplo, bom programa de educação ambiental mostrando tudo que se passa quando você queima. E eu percebi que o buraco era um pouco mais embaixo. É claro que o programa de educação ambiental é fundamental, mas eu percebi que muitas pessoas diziam o seguinte: olha, eu queimo para plantar, eu planto para comer. Se eu não queimar, eu não planto, se eu não plantar, eu não como. Qual a solução que você dá para isso? Aí é que se colocava para nós realmente a busca de soluções práticas, objetivas, que sejam compatíveis com o nosso programa de educação ambiental. O meio ambiente é a grande vítima do egoísmo de uma civilização desordenada. Além do aspecto cultural da utilização da queimada na agricultura, outros interesses econômicos influenciaram o uso indiscriminado desta técnica. Depois da abertura da rodovia Rio Santos, o povoamento de suas margens, o crescimento populacional e a valorização de áreas anteriormente inacessíveis fizeram crescer a utilização do fogo como técnica de limpeza e demarcação de posse. A população caiçara, que antes vivia da pesca e das plantações de banana de maneira relativamente equilibrada com o meio ambiente, passou pela força da demanda imobiliária a demarcar e vender terras anteriormente desprezadas e desvalorizadas. Novos interesses se implantaram na região. A forma que o caiçara tinha de marcar a propriedade dele, né, de delimitar, olha, eu tenho tantas braças de frente, até onde a vista alcança, aquela coisa toda, ele pegar naquela área que estava próxima a ele e queimar. Então ele marcava a fogo mesmo ali a propriedade dele, né? Quer dizer, era a forma que ele tinha de delimitar. Bom, aquela área queimada, aquela área que está limpa, vamos chamar assim, porque ele achava que a área com mata era uma área, entre aspas, suja, né? Então a área limpa era a área aproveitável para ele, com um rendimento muito pequeno também, né? Antigamente, quando você via uma mata, a primeira ideia que vinha à cabeça é que você tinha que derrubar essa mata, tacar fogo nela e fazer dali agricultura. Isso era progresso, era tido como progresso. Hoje, há uma mudança completa na consciência de que a mata não pode mais ser derrubada. Em primeiro lugar, porque nós não precisamos derrubar mais nada para alimentar a nossa população. Hoje já há área suficiente para produzir os alimentos necessários. Em segundo lugar, e mais importante, é que se descobriu que a biodiversidade da própria mata, principalmente da Mata Atlântica, é ela que pode criar as condições para o futuro. Então o que nós temos que fazer, ao invés de derrubar, é preservar, principalmente naquelas regiões que não têm nenhuma vocação agrícola, como é a região do litoral. Você tem muita escarpa, você tem uma topografia muito acidentada e um solo muito frágil. Um solo que, se você derruba, ele se degrada rapidamente. De tal forma que é a preservação da Mata Atlântica que vai dar um passo para o futuro. Veja o que pode acontecer quando a natureza é desafiada em benefício dos interesses mesquinhos da propriedade. Uma bonita e ampla construção, localizada no Guaicá, município de São Sebastião, em São Paulo. Ela é um exemplo de como a ação indiscriminada e irracional do fogo acaba por queimar e corroer tudo do que se aproxima. Quanto vale uma propriedade com esse entorno? As sucessivas agressões à mata destruíram completamente a paisagem do morro atrás da casa. Pedras com mais de 500 quilos são roladas com um simples empurrão, colocando em risco a vida e o patrimônio dos moradores. Este triste e preocupante cenário ocorre também nas cidades vizinhas a São Sebastião. Caraguatatuba apresenta o mais nitidamente castigado entorno da rodovia Rio Santos, no estado de São Paulo. E Ubatuba alterna trechos ainda relativamente conservados a desastres semelhantes ao Guaicá. O fato
é que todo o litoral, coberto originalmente pela rica e insubstituível Mata Atlântica, hoje corre grande perigo. Nosso propósito é fazer com que todos pensem nisso antes de riscar um fósforo. No último segmento deste programa você vai ver como podemos ajudar a natureza a se proteger do fogo, começando um processo de recuperação das áreas afetadas pelo desmatamento. Venha viver essa emoção com a gente. Teremos o maior prazer em recebê-lo. Hotel do Bosque. Tudo numa esmeralda. Mata Atlântica, um alerta sobre o nosso futuro, um convite à ação. Proteger e recuperar a mata. Parece uma missão impossível, mas pode ser alcançada de fato. Basta, de um lado, unirmos esforços de cidadãos, empresas, entidades e governos conscientes da importância desse objetivo. E, por outro lado, contarmos com o trabalho silencioso do nosso maior aliado, a própria natureza. Devido à adaptação das espécies, aos altos índices de precipitações e ao calor, a capacidade de recuperação da biota nativa é muito grande. Podemos até dizer que, se a mão do homem não intervir negativamente, esta já vai ser uma grande ajuda. Boa parte do esforço de reflorestamento vai ser feito pela própria mata. Se lhe damos uma chance, a vida floresce e se adapta, recriando espetáculos maravilhosos, como o dessa figueira alpinista, uma árvore que surpreendentemente se implantou numa parede de pedras. Nas áreas reflorestadas há mais tempo, a gente já começa a observar uma série de mudanças. As gramíneas estão sumindo das áreas. Uma série de outras espécies começam a colonizar a área, espécies nativas das matas aqui da região. O número de passarinhos aumenta muito, o trânsito de sementes. Essas espécies que a gente planta, com cerca de 2 anos, elas já estão atingindo 5 metros de altura, né? Nas áreas mais antigas, que são as áreas aqui atrás, que tem 5 anos, nós já temos árvores com mais de 10 metros de altura. O fogo é de longe o principal inimigo de todas as cidades litorâneas que ainda conservam áreas florestais atlânticas. Quando ele passa por um ecossistema, altera totalmente o processo evolutivo ali existente, levando a uma degradação ambiental cada vez maior com o passar do tempo. O equilíbrio e manutenção destas cidades dependem da floresta. Para evitar o flagelo dos incêndios florestais provocados a partir das estradas, a natureza precisa da nossa ajuda. O plantio de árvores ao longo das margens das rodovias é a maneira mais racional, engajada e barata de fazermos isto. Ocorrências espontâneas e plantios localizados mostram que as árvores criam uma barreira natural à propagação do fogo. O sombreamento proporcionado pela copa impede o crescimento excessivo das gramíneas e mantém a umidade no local. Espécies pioneiras nativas como o ingá-feijão, o ingá-farinha, o angico vermelho, a figueira brava e até espécies exóticas como a clitória se prestam perfeitamente a este manejo. São árvores de crescimento acelerado e copagem rápida. Com 3 anos de vida, esta árvore já produz uma sombra protetora bastante grande. Esta área vai ser aumentada em cerca de 15 vezes até que ela atinja a maturidade. O custo desta medida antifogo é relativamente pequeno.
As duas margens da rodovia Rio Santos, que cortam o município de Paraty, podem ser arborizadas com um plantio de apenas 20 mil mudas. Com uma árvore a cada 6 metros, em 4 anos de cuidados, teremos uma alameda de 80 quilômetros de extensão, constituindo-se uma verdadeira barreira contra o fogo. Agora, a gente evitando do fogo entrar na área, a gente já está acelerando muito o processo de recuperação dessas áreas, né? O fogo é o principal inimigo da recuperação. Hoje, 20 anos depois da sua construção, particulares e empresas são donos da maior parte das terras ao longo da rodovia Rio Santos, principalmente das áreas mais valorizadas pela beleza e pelo acesso. Agora, estes interesses, que representam uma força econômica de peso, são convidados a assumir, junto com a coletividade, a defesa do que resta da Mata Atlântica original e parte da responsabilidade pela recuperação gradativa do que foi devastado. Acompanhada por ações educativas, das quais este vídeo já faz parte, estes plantios poderão vencer o maior inimigo da mata, da economia e da qualidade de vida das nossas cidades. Queremos viver num cenário de ficção científica? Se não quisermos legar esse desastre aos nossos filhos e netos, devemos fazer o que é certo. Preservar e recuperar a mata é defender a nossa vida, o nosso futuro.